Então, pessoal, coloquei para poder gravar, ok? E aí, nós iniciamos essa nossa tarde, esse nosso segundo encontro de capacitação dos bolsistas. Então, em primeiro lugar, uma satisfação enorme estar com vocês nesse bate-papo. Todos me ouvem bem, me veem bem, sim? Ok? Sim, sim. Perfeito. Sim. Um tema que eu amo, um tema que com certeza vários de vocês também, pessoas interessadas, né, em meio a um ambiente fértil de um ator tão importante para as IGs, que é o Sebrae. Então, eu espero não trazer conceitos tão técnicos a nos afastar, né? Muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio dos temas jurídicos, mas façamos um combinado, então, caso eu enverede por esse caminho mais técnico. Me interrompam quando quiserem, tá? Inclusive, eu estou com o chat aqui aberto e podem, inclusive, me interromper via chat. Grace, quer comentar alguma coisa antes de eu, de fato, começar? Não. Não posso, então? Vamos lá. Pode ser. A minha proposta, então, hoje é comentar com vocês... Opa, travou, aqui voltou. É comentar com vocês sobre breves aspectos e provocações jurídicas e indicações geográficas. Sobre 4 situações, sobre 4 aspectos. Um resumo conceitual, normas gerais, algumas dificuldades jurídicas, alguns debates jurídicos atuais, o que gera mais problema hoje em dia, um comentário geral sobre concorrência desleal, e isso tem muito a ver com os cadernos técnicos, vocês vão poder ter esse contato, e aonde que as IGs aparecem em nossos tribunais. Para eu avançar para os 4 últimos, me permitam fazer aqui um resumo conceitual, né? Alguns conceitos, todos os conceitos, vocês já tiveram uma noção, mas eu acho que é interessante. Bom, o tema das indicações geográficas tem uma clara aproximação e valorização da cultura, da sustentabilidade, do conhecimento tradicional, de boa comida, né, de bebidas espirituosas, de um saber fazer que deve ser valorizado. Vocês tiveram capacitações, treinamentos, conhecem a teoria e estão vivenciando a prática. Alguns aí já vivenciaram muito a prática, mas alguns de vocês ainda acham o tema das indicações geográficas algo distante. Às vezes, vocês até sentem que os próprios produtores veem a indicação geográfica como algo distante. E eu quis começar essa minha fala hoje propondo um exercício para simplificar tudo numa expressão só, tudo numa ideia só, para solidificar isso na nossa cabeça. Você está usando um notebook, aí Vitória, Ricardo, está usando um celular, levanta ele aí, olha nos fundos do celular, vê se você acha um Made in China. Ou pensa no seguinte, Raineia, você está no mercado, quarta-feira, hoje, foi comprar uma cachaça para assistir a novela Pantanal mais tarde, e aí você está na gôndola, vê uma espécie de aguardente premium para degustar. E você, Raineia, lê em letras garrafais no rótulo, hecho en Argentina, feito na Argentina. Raineia, você compra essa aguardente? Eu não compro. Me respondam, vocês preferem um melão do Rio Grande do Norte ou do Rio Grande do Sul? Onde eu quis chegar com esse breve exercício para a gente poder começar? São exemplos muito vagos, muito embrionários do que evoluiria para as indicações geográficas, do que de fato elas representam. São exemplos que provam que no nosso cotidiano nós nos importamos cada vez mais com a origem do que consumimos. Nós estamos numa fase de maturidade sem igual, maturidade ímpar dos consumidores. E nós precisamos aproveitar esse momento para a evolução das indicações geográficas.
que o direito tem a ver com isso, né? O que o direito pode ajudar nisso? Vocês não têm formação jurídica, mas sabem vários conceitos jurídicos. A principal finalidade do direito é prestar uma segurança jurídica a todos os polos da cadeia de produção e consumo, ao fornecedor, ao produtor, às associações, ao consumidor. Cria regras para que essas relações entre eles sejam comerciais, de confiança, e não sejam nem maléficas, nem prejudiciais, nem parasitárias. Então, essa atuação no direito, ela começa desde a criação de bons documentos que vão formar as associações, as cooperativas, né, os estatutos sociais, quando nem se pensava tanto em IG ainda. A atuação do direito passa pelas definições, pelas normas técnicas das IGs, sem lacunas, sem vazios. Passa pelo uso de símbolos, passa pelo bom uso e pela boa fama no mercado nacional e agora cada vez mais internacional. Vamos traçar algumas definições. Pensou em indicação geográfica, pensou em propriedade industrial, pensou em proteção industrial. As indicações geográficas vão se referir a produto ou serviços que têm uma origem geográfica específica. A proteção jurídica vai abarcar, então, os produtos ou serviços com o mesmo berço geográfico. É o saber fazer de uma região, o saber fazer de uma comunidade. O seu registro, então, das IGs vai reconhecer reputação, vai reconhecer qualidade, vai reconhecer característica que estão vinculados ao local. A verdade é que esse certificado, então, indica uma legítima e expõe ao mundo que uma região se especializou e tem capacidade de produzir um item diferenciado, um item com excelência. E aqui vale uma observação, senhoras e senhores. Por que eu disse que o registro reconhece? Né? Eu falei, ele reconhece reputação, reconhece... Porque, na verdade, os certificados das indicações geográficas, juridicamente falando, são atos declaratórios. Só vão declarar o que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia que o queijo da canastra é feito na região da Serra da Canastra e é muito bom. Aqui, me permitam a provocação, não é exaltando minha terra natal, mas panela de barro de qualidade é capixaba. Né? As panelas de barro baianas, pernambucanas e da terra do meu nobre Marcel, elas quebram com mais facilidade. Então, no Espírito Santo, é muito comum, quando uma panela não dura, a gente usar a expressão, ixi, essa aí não é capixaba, essa aí veio da Bahia. E não para depreciar os itens dos outros estados, mas sim para exaltar o que é regional, o que é reconhecido. Então, o certificado reconhece. Mas onde que essa proteção que o direito dá está positivada, está escrita, né? Está codificada, está no papel? Vocês também já sabem, as indicações geográficas elas vão gozar de uma proteção jurídica pela lei da propriedade industrial. A mesma lei que escreve sobre patentes, sobre desenhos industriais, sobre marcas. E todas essas registradas via INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E isso, inclusive, é a inteligência dos artigos 176 a 182 da lei. Aqui eu quero fazer um parênteses rápido. Estamos construindo as bases, né? Reconstruindo as bases. Tudo isso vocês já sabem, maravilha. Né? Mas vamos só estar aqui numa homogeneidade da cabeça. Você já sabe que a norma principal das IGs é essa lei, a Lei 9279 de 96. Vocês já leram essa lei nos treinamentos. Mas se você tem a intenção de se enveredar mais nessa temática, tem que ter a ciência que existem várias outras normas. Normas administrativas, por exemplo, a portaria mais importante para as IGs, né? A portaria 4 de 2022, e diversos tratados e acordos internacionais, do Mercosul,
na própria OMPI, que é o órgão mundial da propriedade industrial, Convenção de Paris, né, Acordo Mercosul com a União Europeia, inclusive com algumas bases vindas da Organização Mundial do Comércio. Por sinal, não sei se vocês sabem, mas infelizmente hoje a OMC está esvaziada pelos Estados Unidos, mas vinha numa prática muito interessante de criar um registro mundial das IGs, começando pelas bebidas. Fechei o parênteses. Vamos falar um pouco mais sobre proteção jurídica daquilo que vocês sabem, tá? O registro das indicações geográficas, eles guardam notórias diferenças com as outras propriedades industriais, como as marcas, por exemplo. Vamos lá. Indicação geográfica se sujeita a um limite de tempo? Ou pode ser para sempre? Ela vence? Ela se cancela? Você já pensou nisso? Então, a verdade é que o direito para as IGs é um direito diferenciado, né? Uma outra diferença interessante é quanto à função da indicação geográfica. Apesar de ter, né, na hora do registro, uma lógica muito parecida com a norma de certificação, é importante que a gente frise que as indicações geográficas, elas têm um a mais. Elas contribuem muito para um desenvolvimento socioeconômico local da região produtora do bem. Nenhuma outra propriedade industrial, marca, patente, faz isso tão bem. Porque quando a indicação cria essa espécie de selo de origem, ela traz consigo características muito singulares dos produtos daquela localidade. Bom, só realmente tentando retomar alguns conceitos com vocês. Vamos, então, falar sobre as indicações geográficas em si, nesse nosso resumo conceitual. Primeira coisa, o artigo 176 da lei divide em duas espécies: indicação geográfica e gênero, onde eu tenho a indicação de procedência e denominação de origem, como espécies. Vocês sabem muito bem que esse é um diferenciar muito teórico, né? Na feitura do registro, são poucas as diferenças quanto aos documentos necessários. Mas sobre hierarquia, qual é mais importante do que a outra? Isso não existe. Vamos à primeira, falar um pouquinho sobre a indicação de procedência, né? Artigo 177. Quais são os principais fragmentos, características da IP? O nome geográfico de uma localidade, um local que tem se tornado conhecido pela extração, pela produção, fabricação de um produto ou de um serviço. Opa, exemplos nacionais, vários. Sapato de Franca, Renda do Cariri, né, região da Guiana Paulista com o café, questão do pescado do Rio Negro, a frutinha roxa, preta, como é o nome? A jabuticaba de Sabará. Ou seja, várias situações. Socol de Venda Nova. Essa indicação de procedência. Vamos falar um pouco então, agora sobre a denominação de origem. Lei, no artigo 178 da lei. Vai considerar a denominação de origem também um nome de uma localidade, um nome geográfico, né? País, cidade, região, qualquer que seja a localidade, que seja referência em um produto. Mas aqui tem um plus, tem um a mais. O produto vai ter que ter qualidades ou características por conta exclusiva ou essencial do meio, do local. Seja clima, seja solo, seja um processo produtivo, familiar, histórico. Porque os fatores que geram essa qualidade vão ter que ser fatores naturais e humanos. Ou seja, senhoras e senhores, o meio, o ambiente, o local, a cultura, de como se fazer, são diferenciais para esses produtos. Vocês com certeza já ouviram o tal do terroir do vinho, até nos nossos treinamentos. Mas é muito além disso. Por exemplo, o sabor da Costa Negra, no Ceará, o camarão. O que muda o sabor dele é a temperatura da água. É quanto de sal tem na água. Então faz toda a diferença. Exemplos aqui.
né, tanto de origem nacional quanto internacional. Vinho verde de Portugal, arroz do litoral norte gaúcho, café do Cerrado, tequila e assim por diante. Bom, indicação geográfica é gênero onde procedência e denominação de origem são espécies. Ainda nesse resumo, vamos lá, não vou tomar também tanto tempo de vocês nesse resumo, mas vamos lá. Nós precisamos entender que o nosso papel como promotores das IGs e do direito como proteção das IGs é algo muito maior. Como, de fato, um ativo empresarial intangível. É, de fato, um ativo empresarial. Para além, né, de um selinho bonito no rótulo, ele carrega consigo um lastro empresarial forte. É um grande fator de competitividade, né? Hoje, nós ouvimos bem também nesses treinamentos a questão do queijo canastra. O quanto se valorizou em preço e em processo produtivo em 10 anos, aí, um pouco mais de 10 anos, da indicação geográfica dele. Outros exemplos, o mel do oeste do Paraná, já sabemos, gerou um valor agregado de 30% no valor final. Isso aí, 2, 3 anos depois do registro. E hoje ele é líder de exportação. Eu vou passar para vocês depois, me lembrem, a Agência da ONU para a Alimentação fez uma pesquisa em 2018 que ela trazia quanto que os valores agregados aumentaram nas indicações geográficas alimentícias na Europa. E foi, assim, unanimidade. Pelo menos o preço e o valor agregado subiu de 30% a 50%. Então, é algo a gente exaltar como um lastro empresarial, né? Nós não estamos falando só de pequenos produtores rurais com um método tradicional e até, no sentido ruim da palavra, um método arcaico. Não. Temos vários exemplos de objetos com alto valor agregado, processos produtivos muito complexos, né? Granito do sul do Espírito Santo, ou até o exemplo que eu trouxe da tequila, não sei se vocês conhecem, já tomaram, né? A destilaria Zé Cuervo, no México, ela é parte dessa coletividade titular da indicação da tequila. Há uns 7 anos, mais ou menos, ela teve um faturamento de $1 bilhão. Ela fez um IPO, né? Ela abriu a sua empresa para a Bolsa Americana com muitos milhões. E, com certeza, tudo isso tem relação direta com as indicações geográficas, com esse reconhecimento do local, né? Outro exemplo, com certeza aí a Raquel vai poder falar muito melhor para a gente, o Porto Digital, uma indicação geográfica de Recife, né, sobre ambiente de negócios, empreendimentos em tecnologia da informação. Só para vocês terem uma ideia, o processo administrativo de registro do Porto Digital tem mais de 700 páginas. Então, não é uma coisa assim, sabe? Ele realmente, a gente tem que entender o processo também de indicações geográficas como um ativo empresarial complexo e valorizar isso, né? É saber internalizar esse ativo intangível não só por um saber tradicional, como também para grandes e complexos empreendimentos. O valor agregado vai sim existir. Outros aspectos que eu queria comentar com vocês, deixa eu mudar o slide. Nesse nosso resumo. Poucos comentam, mas uma verdade. Titularidade da indicação geográfica e quem pode realizar o pedido junto ao INPI. Ontem mesmo, eu, Vitória, Letícia, estávamos debatendo na nossa reunião semanal sobre o que estava escrito no site oficial da Cachaça de Paraty. E lá estava escrito, a associação é dona da indicação geográfica. Vocês já viram no treinamento que a lei é muito ampla. Ela fala da titularidade dos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, uma coletividade proprietária. Citei para vocês a portaria do INPI 4/2022, que vem aprimorar essa lei. Ela prescreve que os produtores ou prestadores de serviço são proprietários quando estabelecidos no local, e desde que cumpram
as disposições do caderno de especificações técnicas. Ou seja, não há essa vinculação de propriedade com a associação. Mas avancemos, falemos um pouco sobre quem pode requerer. Né? Vocês já sabem sobre os substitutos processuais dessa coletividade. Ou seja, associações, sindicatos, cooperativas ou quaisquer outras entidades que possam atuar nesse requerimento junto ao INPI. Limitações a esse substituto processual? Temos. Vamos lá. Ele deve estar estabelecido no respectivo território e ele tem que ser representativo da coletividade que pode requerer esse registro. Né? Uma associação de taxista não pode requerer uma indicação geográfica de café. Assim como uma associação de cafeicultores da Bahia não pode solicitar o registro de uma IG em São Paulo. E digo mais, né? Existem mais limitações. O quadro social da associação, do sindicato, ele deve ser formado essencialmente por participantes da cadeia produtiva do produto ou do serviço que vai ser registrado. E aí, por fim, esse resumo conceitual, para a gente poder fechar, já falei demais essa primeira parte, só para a gente poder realmente lembrar alguns conceitos. O INPI inovou, e na minha visão, muito acertadamente. Vem, inclusive, aqui um pulo do gato para ampliar cada vez mais o número das IGs, que é o seguinte. Se na localidade existe uma produção reconhecida, uma qualidade do produto, né? Mas nessa localidade existir apenas um produtor ou um único prestador de serviço, ele está autorizado a requerer o registro e receber o certificado das indicações. Pessoal, passemos a falar, então, algumas outras questões, inovando aqui nos conceitos que vocês já têm. Passemos o resumo. Bom, segunda parte da minha fala, um pouco sobre as normas das indicações geográficas. Né? Só um segundo que tem alguém pedindo para poder entrar. Duas normas básicas vocês precisam conhecer e precisam fazer o dever de casa. Ler, reler e, se tiverem dúvidas, trazerem para o nosso debate. Primeiro, a Lei 9279 de 96. Pode colocar no Google. Lei 9279 de 1996. Essa é a primeira norma. O artigo 176, vou falar rapidamente cada um desses principais artigos, ok? O artigo 176 nos traz que existem duas espécies, né? Indicação de procedência e denominação de origem. Os artigos 177 e 178 vão conceituar e diferenciar as duas. Ok? Bacana? Nós temos um conceito na própria lei. Já os artigos 179, 180 e 181 aprofundam um pouco mais. Eles explicam o que de mais importante se protege nessa relação, ou seja, o símbolo da IG, o seu nome são protegidos e não podem ser utilizados por quem não detém esse direito. Mas nesses artigos também estão o que não se protege. Por exemplo, o nome de um local, né, de uma localidade, ele pode ser usado por empresas como marcas, desde que naquele local não tenha uma IG reconhecida ou não induza a erro o consumidor, pode. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês exatamente sobre isso. O artigo 182 traz quem pode usar no rótulo a indicação geográfica. Produtores, prestadores de serviços estabelecidos no local que respeitem a qualidade do produto e as regras da indicação. É isso que o artigo prescreve. Opa, mais nada. Já já eu vou voltar nisso. Podem ficar calmos que eu vou explicar um pouco melhor sobre isso.
E para completar, a lei diz o seguinte: o INPI pode estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Ou seja, o que a lei está falando? INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, você pode inovar, você pode criar regras complementares, e assim ele fez. As mais importantes, né? Então, a segunda norma que vocês vão conhecer, Portaria 4 de 2022. E para Letícia e Vitória, dever de casa extra, a Portaria 6 de 2022, só sobre a cachaça. Então, saibam que essas normas existem, as leiam de cabo a rabo e tragam eventuais dúvidas. Dei um passo à frente, para não perder o fio da meada, mas vou dar um passo atrás. E eu vou voltar a falar sobre a Lei 9279. Agora, para falar um tema que muitas pessoas têm dúvida. O que ocorre se alguém usar falsamente uma indicação geográfica? O que ocorre se alguém usar falsamente uma indicação geográfica? A grande função do direito é proteger toda essa cadeia de venda. Mas não só isso, também é punir aqueles que querem se aproveitar disso. Então, primeiro, que a lei nos traz crimes. Exatamente, senhoras e senhores. Aquele que prejudica uma indicação geográfica comete crime punível com detenção. Leiam comigo aqui. Vejam comigo, por gentileza. Nós temos 3 tipos. Primeiro, leitura rápida. Fabricar, importar, exportar, vender, expor, oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica de 1 a 3 meses ou multa. Usar em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como tipo, espécie, gênero. Aqui era muito comum, né? Ah, isso aqui não é um queijo canastra, é um tipo canastra. Está incorrendo nesse mesmo tipo penal. Está incorrendo em crime. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender, ou expor à venda produto com esses sinais. Ou seja, senhoras e senhores, nós temos uma situação de que aqueles que falsificam ou fazem mau uso de uma indicação geográfica podem ser punidos com crime, né? Podem ser imputados a eles crimes, né? E aí realmente todas as consequências que você bem sabem de que, né, do que é cometer um crime. Mas a lei prevê um a mais. Ela não prevê só o crime para quem usa falsamente indicações geográficas. A lei também prevê, no artigo 209, que o produtor ou a associação prejudicada pode pedir ao judiciário um montante em dinheiro a cobrir perdas e danos e eventuais prejuízos causados por atos que violaram, que violem, que prejudiquem a reputação ou os negócios da indicação geográfica. Ou até que criem confusão, né, entre produtores, pontos de comércio e consumidores. Então, na verdade, qual é esse montante que o produtor ou a associação poderia pedir? Poderia pedir um montante virtual aí de tudo que ela deixou de ganhar, poderia pedir aí danos morais por essa confusão, por esse prejuízo à fama da indicação geográfica, poderia pedir. Então, recorrer ao judiciário para que, civilmente, isso não aconteça. Pessoal, por hora, alguma dúvida? Alguma questão? Para mim tá ok. Estou me fazendo entender, pessoal? Estou falando muito rápido, mas estou me fazendo entender. Acho que eu falei rápido demais, né? Não. Para mim tá tudo certo, por enquanto. Maravilha. Vamos comentar um pouco sobre os debates jurídicos mais atuais no tema das indicações geográficas. Nesse pedaço aqui,
quero dialogar com vocês, trazer para vocês o que hoje nós do direito mais debatemos e que ocorrem diariamente na formação e na manutenção de uma indicação geográfica. Mas eu também quero deixar uma divagação para vocês que esses debates estão se tornando cada vez mais comuns. E novos debates e desafios vão se avizinhar, né? Quando a gente desenvolve um tema, evolui um tema, e evolui inclusive o número de indicações geográficas, mais dificuldades e desafios surgem deles. Então, os 3 temas mais atuais hoje para o direito em indicações geográficas. Primeiro deles, registro de marca que esbarra em indicação geográfica. Qual é o caso? Há uma tentativa de registrar uma marca que esbarra em indicação geográfica, ou que minimamente vai induzir falsamente o consumidor a pensar ser uma indicação geográfica. Isso não pode. Esse registro de marca por uma empresa não pode. Se vier de conflito a uma indicação já registrada, ou que vai induzir falsamente o consumidor a pensar ser uma indicação geográfica. 2 casos super importantes no Brasil. Primeiro foi uma tentativa de registro de uma marca de perfumes. Não sei se vocês conhecem, talvez não, porque ela não conseguiu o registro, tá? Já estou dando spoiler aqui. Chamado Cuba Paris. O perfume não conseguiu o registro. Por quê? Porque Paris ser uma região super reconhecida por seus itens de luxo, inclusive de perfumes, o que podia ensejar uma falsa sensação de procedência. Então, se o nome do perfume é Cuba Paris, possivelmente veio de Paris, então possivelmente é muito bom, o que não era o caso. Então, esse registro de marca de uma empresa não foi permitido, não foi concedido. O segundo caso, ainda mais interessante, foi um caso da Nestlé contra uma empresa de mineração, uma mineradora, pelo uso da marca São Lourenço. Já viram que a Nestlé tem uma água mineral com esse nome? Conhecem, né? Que é famosa, mais famosa em águas com gás. Mas a Nestlé tem uma água mineral, um envase de água mineral com o nome São Lourenço. O nome de um município. O nome de um município de Minas Gerais. E é marca registrada. Mas o que isso tem a ver com indicação geográfica? Será que se pode registrar como marca o nome de um município? Tem uma outra pergunta que a gente se faz no direito. Sempre o nome de um local vai ser protegido por indicação geográfica? Sempre o nome do município é uma marca fraca que não pode ser registrada pelo INPI? Eu trouxe esse exemplo porque a solução dele foi muito interessante. Se chegaram a 2 conclusões. Primeiro, o nome de um local pode ser, sim, usado como marca. Tem até previsão na própria lei. Okay? Um nome local pode ser, sim, usado como marca. Só que é árduo falar em exclusividade de marca quando se trata do nome de um município, um nome comum. Né? Todo mundo que mora lá conhece o nome do município. Os nomes do município ou da localidade, segunda conclusão que chegaram, os nomes do município ou da localidade só vão ser impedidos de constar em marcas registradas ou registráveis se aquela localidade for reconhecidamente origem ou procedência de um produto com tamanha qualidade. Então, pensem bem, se naquele local já existisse, né, uma indicação geográfica ou se reconhecidamente de forma pública já soubesse que lá produziria um produto de extrema qualidade,
passível de registro, não poderia ter marca com esse nome. É o que a gente chama, vocês já ouviram, precisa falar isso, repressão às falsas indicações geográficas. Moral da história. Como São Lourenço não tem nenhuma indicação geográfica, tanto a Nestlé quanto a empresa de mineração puderam registrar como marca a expressão São Lourenço, porque lá não teria nenhum produto reconhecidamente passível de registro de indicação geográfica. Espero que tenha ficado claro. Mas esse é um dos grandes debates jurídicos atuais que interferem com as indicações geográficas. Segundo debate jurídico super atual, e esse eu acho que vocês vão se deparar bastante. Conflito entre o substituto processual do registro e o produtor que explora comercialmente a indicação geográfica. Seja por conta da localização do produtor, que às vezes está fora do polígono, né, do local da indicação, seja pela não sujeição ao caderno de regras e especificações, seja porque o produtor não é membro da associação ou do sindicato que efetuou o pedido. Eu vou comentar mais isso no próximo tópico, mas a cada vez mais existe uma contenda, existe uma briga entre produtor e associação. E essa briga, muitas vezes, chega ao Poder Judiciário. E como é que soluciona isso? Ou como é que evita isso? Escrevendo e, principalmente, revendo os cadernos de especificações técnicas que tenham lacunas, para que eles não tenham mais lacunas, para que eles não tenham mais vazios, para que eles não tenham mais dubiedades. Para que eles, não para que se retire o saber tradicional, mas não isso, mas que não dê margem para múltiplas interpretações. É saber o limite do amplo para o específico. Essa é uma tarefa de todos nós nesse revisitar. Principalmente, atenção, se a sua indicação geográfica foi aprovada antes de 2018. Até debatia com o Marcelo isso ontem, que boa parte aí da noite pensando nisso, e me lembrei que o INPI teve como paradigma o registro da IG do cacau de Tomé Açu, no Pará. Depois dessa indicação geográfica, algumas falhas, algumas lacunas dos cadernos técnicos foram diminuindo, porque a rigidez do INPI foi aumentando. Então, principalmente se o seu registro, o registro da IG que você trabalha, é antes de 2018, fique muito atento, revisite e veja muito bem o caderno de especificação técnica, porque normalmente ele pode apresentar um pouco de vazio, de lacuna, de dubiedade. Daqui a pouco eu comprovo isso para vocês. E o terceiro tema atual é o tal da concorrência desleal. Mas esse tema ganhou um tópico próprio no meu debate. Vamos lá. Para a gente entender o que é concorrência desleal como um problema, olha o termo, concorrência desleal. Concorrência desleal. E que isso é um problema, a gente primeiro precisa entender o que é a origem dela, a chamada livre concorrência. Para entendermos a concorrência desleal como um problema, precisamos entender antes o que é a livre concorrência. Bom, a livre concorrência, ela tem previsão constitucional. Ela está prevista na Constituição Federal. E mais, ela é prevista na Constituição Federal como um princípio da ordem econômica. Ou seja, senhoras e senhores, Vitória, Marcel, Ricardo, Fiamma, nossa economia tem a livre concorrência como base, como pilar. Tá, mas o que significa isso? Primeiro que quem movimenta a economia, em regra, são os empreendedores
e empreendedoras privados. E para eles gerarem essa riqueza, eles têm que ter um direito assegurado. O de ter acesso ao mercado. O de poder vender aos seus clientes. O de poder permanecer na economia. Entendem isso? Não é o Estado que gera riqueza. Quem gera riqueza são os empreendedores privados. Isso é uma regra no Brasil. Pode não ser em outros países, mas no Brasil essa é a regra. Quem gera riqueza são as pessoas, são as empresas. E para elas gerarem essas riquezas, tem que ter um direito assegurado. Qual? De ter acesso ao mercado. E isso é base da nossa economia, está até na Constituição. Ou seja, as empresas somente podem ser excluídas do mercado se elas forem ineficientes, né? Elas não podem ser excluídas via de regra por ordem de alguém, por ordem do Estado, não. Porque esse direito a estar no mercado, a gerar riqueza, é assegurado pela Constituição. Então, elas só podem ser excluídas do mercado se forem ineficientes. E por serem ineficientes, elas percam espaço para os concorrentes mais capacitados. Isso é a livre concorrência. E a livre concorrência, senhoras e senhores, se desdobra em dois aspectos. Repreender a concorrência desleal, vamos chegar nesse conceito, e um tipo de defesa da concorrência. Ou seja, repressão à concorrência desleal e defesa do direito de concorrência. Tá, ficou confuso agora. Vamos lá. Existem concorrências que são ruins e existem concorrências que são muito boas. Apesar de serem termos parecidos, repressão à concorrência desleal e defesa da concorrência, eles são bem diferentes no conceito, mas servem a uma única finalidade, a um único propósito: proteger a livre concorrência leal entre os produtores. Vejam bem, conceituando um pouco melhor. A concorrência desleal é um comportamento fraudulento. A concorrência desleal é um comportamento fraudulento. Ela tem como finalidade cooptar, tomar para si, de forma errada, ilícita, a clientela alheia, a clientela de outro. Vocês já viram aqui o quesito concorrência desleal, né? Os crimes e a responsabilidade em dinheiro para quem usa errado uma indicação geográfica. Quem não poderia usar a IG, mas usa, está em concorrência desleal, pegando para si os clientes que veem na indicação geográfica um foco de bom consumo. Então, aqueles que não poderiam usar a IG e usam, estão em concorrência desleal, cooptando clientela de forma ilícita. Mas o problema não é tão esse. Esse vocês já viram, é fácil de resolver. Principalmente se chegar aos órgãos competentes, o que hoje está chegando pouco. Mas é mais fácil de resolver. É crime, dinheiro. O problema é a concorrência desleal e a defesa da concorrência entre os próprios produtores da indicação geográfica. Aí que o buraco é bem mais embaixo. É quando existe falha, defeito na concorrência entre eles. Entre aqueles que podem usar a indicação geográfica. Porque a concorrência deve existir até entre produtores da IG. Tudo que vier a impedir categoricamente essa concorrência é ilegal. Percebam isso. Tudo que vier impedir a concorrência entre os produtores da IG é ilegal. E eu falo para vocês
4 situações problemáticas e que ainda são comuns, ok? Primeira, lá está como número 2 no nosso slide. Obrigatoriedade em caderno de especificações técnicas do produtor ser filiado ou subordinado à associação que requereu o registro da IG no INPI. Já explico. 2. Limitação harmônica do mercado. Já explico. 3. Cobrança pelo uso da IG, dos símbolos e certificação. E 4. Quem são os proprietários da indicação geográfica? Já falamos um pouquinho no resumo, mas vamos voltar rapidamente nisso. Porque prática hoje que ainda gera confusão e pode gerar concorrência desleal. Vamos entender cada um deles. Primeiro, fique comigo, ó. Vou até mudar a cor da canetinha. Primeiro vamos falar sobre essa filiação ou subordinação obrigatória, compulsória. Até 2018, pasmem, até 2018, mais da metade, isso não sou eu que estou falando, eu até vou depois disponibilizar para vocês uma tese de doutorado de um conhecido que trouxe essa pesquisa quantitativa. Até 2018, mais da metade dos documentos técnicos das indicações geográficas exigiam que o produtor fosse obrigatoriamente filiado à entidade que promoveu o registro junto ao INPI. Seja diretamente, seja indiretamente. Já leio. Quem é a pergunta? Já leio a pergunta aqui. Quem me mandou, que eu não consigo ver o nome não, tá? Mas eu já vejo aqui. Até 2018, mais da metade exigia que o produtor fosse diretamente ou indiretamente subordinado a quem requereu a indicação geográfica, sendo condição necessária para o uso dela. Repito, desde 2018, e aí muito por causa de uma instituição normativa que surgiu, né, nessa data, o INPI ficou mais rígido nesse debate. Quer ver? Mas vejam vocês 2 exemplos. E, Patrícia, quando você entrou, não sei se você está aí ainda, mas quando você entrou com um outro nome nessa reunião, eu fiquei preocupado. Falei, gente, eu vou usar Mara Rosa aqui e está entrando alguém de Mara Rosa e pode ficar chateado comigo. Eu até mandei isso aí para Raquel. Eu falei, Raquel... eu estou usando o notebook do meu esposo e eu não tinha renomeado. Pois é, eu falei, ixi, fiz besteira, Raquel. Mas vamos lá. Quero que vocês, infelizmente, quem tiver no celular não vai conseguir ver, mas eu vou chamar a atenção para os 2 exemplos que eu quero que vocês tirem suas conclusões próprias. Tá? Vejam bem. Lado de cá, nós estamos falando do caderno. Ixi, agora ficou branco, peraí. Lado de cá, nós estamos falando do caderno de especificações técnicas de Mara Rosa. E lado de cá, do caderno de especificações técnicas do Rio Grande do Norte, do Melão. Ok? Eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Se isso é ou não. Não vou julgar, tá? Não vou julgar. Tirem vocês. Se isso causa um limite à concorrência ou não. Artigo 10. Vem aqui, ó. Caput do artigo 10. Deverão ser processados na unidade industrial da Cooperativa de Produtores de Açafrão da região de Mara Rosa. Está como regra que todo produto, para ter o selo, tem que passar pela cooperativa. Está escrito aqui. E digo mais. Artigo 14, a linha A. Fala assim, ó. O Conselho Regulador manterá atualizado os registros cadastrais relativos ao cadastro atualizado dos produtores de açafrão associados à Cooperaçafrão.
O cooperado que se interessar em produzir açafrão com a proteção de indicação de procedência, em nenhum momento para baixo, o caderno técnico fala em situação mais ampla. Tirem vocês suas próprias conclusões. Vamos para o caderno técnico do Rio Grande do Norte. Direitos e obrigações, tá? Os associados do COEX poderão fazer uso da indicação de procedência melão de Mossoró para a sua produção de melão nas variedades definidas pelo regulamento. Os associados do COEX deverão... Ou seja, ele exige que, para ter a indicação de procedência e usá-la, sejam membros de uma espécie de cooperativa fruticultora do Rio Grande do Norte. Mas tanto portaria 4 de 22, quanto a portaria 95 de 2018 já previa isso, né? E foi essa mudança de paradigma. A obrigatoriedade em subordinação e associação não podem ser compulsórias. Então, na medida que a gente entende a indicação geográfica como um instrumento potencialmente capaz de agregar valor aos produtores e favorecer em termos competitivos, se eu excluo produtores pelo critério de não filiação ou de não subordinação a uma entidade, além de contrário à portaria 4 de 22 do INPI, pode ser questionado do ponto de vista da concorrência. Talvez temos uma concorrência desleal. Eu estou excluindo produtores dessa situação. Se tal situação for entendida ainda como um dano injusto à reputação do produtor, que não pode usar a indicação geográfica, inclusive cai no artigo 209 da lei, pode esse produtor que não tem acesso ao uso da IG pedir perdas e danos, danos morais, danos materiais a quem o está impedindo disso. Alguns de vocês têm esse problema nas mãos. Sabedoria para pensar e alterar, né, propor alteração, claro, esses cadernos técnicos. Vamos agora para o segundo, né? Falei com vocês que nós tínhamos filiação obrigatória, vamos para tal limitação harmônica do mercado. Vitória, essa aqui é para você. Veja o caderno técnico da IG de Paraty. Cachaça de Paraty. Ok? O que significa isso aqui? Ó? Venham aqui comigo e leiam aqui, ó, artigo 13, a linha E. O Conselho Regulador da IG pode propor medidas para regular a produção da indicação de procedência Paraty de forma harmônica com a demanda do mercado. O Conselho pode regular, ou seja, pode criar normas, pode criar limitações de forma harmônica com a demanda do mercado. O que significa isso? Significa limitar a quantidade de produtos da indicação geográfica no mercado. Para que isso serve? Para que eu limito o acesso dos produtos ao mercado? Dois argumentos. O primeiro é manter a qualidade do produto. Então, por exemplo, muito comum nas IGs europeias e nas IGs brasileiras de vinho é o seguinte: você só pode produzir X quantidades, X quilos de uva por hectare. E aí, consequentemente, a produção do vinho se limita, não esgota o solo e assim por diante. Aqui, beleza. Tá? Aqui, beleza. Mas existe uma outra forma de ver essa regra, essa limitação harmônica. Essa regra, quando ela não for
ou não tiver vinculação com a qualidade do produto, a finalidade da limitação harmônica do mercado é manter o produto escasso no mercado e, consequentemente, o preço do produto alto. Regra básica da economia, né? Oferta e demanda. Entendem? Se eu coloco pouco no mercado, o produto tem demanda, posso subir o preço. Isso também é um tipo de concorrência irregular que deve ser evitado. Alguns de vocês vão estar vendo isso nos cadernos técnicos de vocês. Bom, terceira questão polêmica em concorrência desleal, tá? Um terceiro tema bem razoável e muito comum nos regulamentos é um tipo de cobrança, tanto pela autorização do uso das IGs pelos produtores locais, mas principalmente quando eles precisam passar por algum processo de certificação. A exigência de pagamento é muito vinculada a uma auditoria, né, da produção, né? Se a produção está de forma correta pelas regras técnicas, ou para entregar um selo, né? Viram muito bem no treinamento o caso da caseína, a logo de caseína do queijo da canastra. A princípio, esse tipo de cobrança, desde que diretamente relacionada a uma estrutura, a um funcionamento da indicação geográfica, não tem qualquer infração, não tem qualquer ilegalidade, não tem qualquer problema. Só que até isso é útil, né? É até útil para reconhecimento, então, legal. Só que se esses valores, essas cobranças forem estabelecidas em patamares muito altos, principalmente quando cheira dificuldade para certificar e para novos produtores usarem, isso é ilegal. Nós estamos diante de uma concorrência indevida, porque eu não estou permitindo que novos produtores, que não têm uma quantidade muito grande de dinheiro, entrem para concorrer dentro da indicação geográfica. Então, uma outra questão interessante nisso, além do valor, é definir valor distintos para associados e não associados também seria ilegal. Olha que interessante. Nesse aspecto, eu não posso ter uma distinção, né? Eu não posso ter uma distinção. Por quê? A gente já comentou logo antes. Eu não posso condicionar o uso da indicação geográfica à filiação obrigatória à pessoa jurídica, nem de forma direta nem indireta. Então, a distinção de valores para associados e não associados é concorrência desleal e é ilegal. E, por fim, estou acabando, preciso mais de só 5 minutos, acabou a minha fala. Alguns cadernos técnicos ainda trazem o substituto processual como proprietário da indicação geográfica. Erro vernacular, erro terminológico, mas é um erro. Fiquem atentos caso vocês percebam isso e se proponham a propor um debate de alteração dos cadernos técnicos. Eu não me lembro de nenhum dos nossos trabalhados que trazem, mas ainda é uma situação muito comum, principalmente na cabeça dos produtores e associações, né? Para além dos cadernos técnicos, os substitutos processuais ainda pensam muito como proprietários da indicação geográfica, e sabemos nós que isso não é verdade. Eu só vou para o último tópico, prometo ser breve. Aqui mais uma curiosidade, né? Eu tinha o objetivo nesse tópico de mostrar para vocês como que os nossos tribunais estão vendo as indicações geográficas. Vocês não são obrigados a saber isso, mas o direito tem fontes. Ou seja, quais são as fontes do direito no Brasil? Né? A lei é uma fonte? É uma fonte. As normas do INPI, fonte. Mas o que os tribunais julgam também fazem direito. Então, assim, eu quis trazer isso, mas eu pensei, poxa, vai ficar muito longo, né? Falei demais com vocês já. Mas, algumas observações. Os pouquíssimos casos que nós temos, só a título de exemplo, tá?
nos tribunais superiores de Brasília, STJ e STF, nós temos 21 casos que se remetem a indicações geográficas. 21 casos. Só a título de comparação, tá? Sobre marcas. Marcas, que também é um outro tipo de propriedade industrial, já chegou a mais ou menos 25 mil casos, só nesses dois tribunais. Então, 21 casos em indicações geográficas contra 25 mil casos. A verdade, né, que nós vamos evoluir, nós temos muito a evoluir ainda. Mas, como eu falei com vocês, queria só fazer rápidos comentários de uma das pérolas da nossa jurisprudência, uma das pérolas do nosso judiciário. O caso Champagne. Todos nós vimos no nosso treinamento, né? Champagne aí, uma das primeiras indicações geográficas protegidas no Brasil, região de Champagne, na França, produzindo bebidas espirituosas, um vinho típico com borbulhas e afins. Mas eu queria focar para vocês um caso de 1974. 1974 no STF. Um caso que até hoje tem essa solução como válida, juridicamente perfeita. Várias tentativas ocorreram de quebrar essa decisão. Inclusive promessa do governo Dilma, quando ela foi à França, de tentar reverter a situação. Mas, por hora, a decisão ainda é válida. Olha que coisa. Ficou pequeno para quem está no celular. Mas vejam que nós temos aqui 3 situações em vinhos nacionais brasileiros que usam o vernáculo Champagne. E até o Guaraná Antártica usar, não sei se usa mais, mas usava o termo Champagne. Mas uai! Nós não temos uma indicação geográfica que proíbe o uso fora dos produtos franceses? Bom, nós tivemos um caso em 74, que o STF chegou à seguinte conclusão. Só a título de curiosidade para eu acabar a minha fala. Tudo aquilo que foi produzido e existia antes de 74 pode continuar existindo, porque só foi nessa data que o Brasil assinou um tratado internacional de proteção de indicação geográfica. Então, quando te contarem que não pode usar champanhe no Brasil, vírgula, para o direito muitas coisas dependem. Isso é um caso que pode ser usado no Brasil. Algumas marcas conseguem usar até hoje. A Peter Longo, né? A Jorge Albert pode usar até hoje no Brasil o vernáculo Champagne por autorização do STF. Bom, quis só trazer, né, uma curiosidade, e aqui uma frase do Coco Chanel, né? Só tomo champanhe em 2 ocasiões, quando eu estou apaixonado e quando eu não estou. E assim, minhas caras, meus caros, falei por demais, agradeço a oportunidade, aguardo com boa ansiedade a participação de todos vocês nos próximos encontros. Estou à disposição no grupo do WhatsApp, quiser trocar uma ideia. Eu espero que tenha sido útil, tenha ficado claro, né? Não é um tema tão fácil. Um fraternal abraço a todas e a todos. Vou aqui ver os comentários no chat, mas se também quiserem abrir os microfones e afins, por favor. Carlos, eu fiz uma pergunta, se você puder dar uma olhada, por favor. Vou ver agora, tá? Obrigado. Vamos lá, Ricardo, com calma. Como fica a subordinação ou gestão da indicação geográfica se a associação de produtores requerentes da IG... Cuidado! Primeira questão aqui, né? A propriedade da IG não pertence a nenhuma associação. Ela é uma propriedade industrial e material coletiva.
Então, a gente não pode falar em propriedade da IG pela associação, né? E sim pela coletividade de produtores que estão localizados naquele polígono e seguem as regras do registro. Entende isso? Então, assim, a gente não pode nem pensar em conflito, em concorrência desleal, numa ideia de que a associação é proprietária. Pelo contrário, quem é proprietário? Todos que estão ali e cumprem são proprietários. Beleza? Isso, é porque... posso Pode, por favor. reformular, por favor? Pode, claro. É porque, assim, no meu caso, a IG Balas de Antonina, a requerente é a Associação Aproban. Então, eu compreendo que eles não são proprietários, mas eles são requerentes do IG, né? Então, assim, no caderno de especificações técnicas, todos aqueles dentro da área podem utilizar o símbolo. E aí você já abordou a legislação, já exemplificou a questão da legislação e a subordinação, né? Para poder usar o selo. Então assim, caso haja alguém dentro daquela área do município que não seja associado à associação, que é a requerente do IG, e queira utilizar o selo, tecnicamente falando, eles podem, mas pode haver conflito de concorrência desleal, correto? É quase que ao contrário. Impedir que ele não use, impedir que ele use, que é uma situação de concorrência desleal. Então, olha só, Ricardo, aqui entendi. Não está vinculado à associação, mas cumpriu todas as regras do registro, ele pode usar, ele tem que concorrer. Entende? Ok. E aqui interessante, sua pergunta não foi isso que você perguntou, mas interessante. Há uma tendência cada vez mais que nos atos do registro até ia trazer esse exemplo. Nos atos do registro, o conselho regulador da IG não seja formado só por membros da associação, e sim seja formado por uma coletividade da cadeia produtiva. Porque aí sim, as regras da indicação geográfica vão ser o mais democrática possível, o mais possíveis de boas concorrências possível. Pegou a ideia? Fantástico. Tranquilo. Deixa eu só ler aqui agora a observação do Marcel. Ok, o uso do nome da IG não pode ser impedido. Compreendo. Mas isso vale para o uso do signo da IG em seus rótulos sem ele fazer parte da IG? Se aplicaria o mesmo caso para as denominações de origem em que as pessoas não tinham... Mesma coisa, tá? Assim, acho que eu entendi a sua pergunta, Marcel. Quando a gente fala em uso, a gente fala de uso irregular, é uso de tudo. Tanto de símbolo, quanto de nome, quanto de... É de tudo, ok? Ao final de tudo, isso voltamos à ideia de coletividade. Eu não posso limitar o terceiro de usar o nome da IG, mas o nome não é de propriedade coletiva vinculado à associação que solicitou. Mas aí você próprio te responde aqui, né? O nome é de propriedade, o uso coletivo o nome é coletivo, ou seja, a propriedade é coletiva. O substituto processual solicitante, ele só tem algumas vantagens, vamos dizer assim, né, de ter dado start, de ter colocado os documentos um pouco mais tendenciosos a ele, mas você próprio se respondeu, eu acho. Se quiser abrir o microfone. Era só para provocar mesmo uma reflexão maior pela questão da diferença da indicação de procedência e da denominação de origem, né? Já que a indicação de procedência, como é o nome do registro ali, por exemplo, Divina Pastora, você não requer especificamente um tipo de produção específica. Lógico que sim, tem que ser com a mesma renda, com o mesmo método de produção.
diferente de uma denominação de origem como o Vale dos Vinhedos, que você tem ali a especificação do tipo de uva, o tempo que precisa ser feito, da colheita, e todas as regras que constam no caderno de especificações técnicas. Se de fato se teria uma diferença. Por exemplo, tem um proprietário, sei lá, o Ricardo é proprietário de vinho lá no Vale dos Vinhedos, ele não está vinculado à associação deles, da Provale, mas ele produz da mesma forma que os outros produzem e ele vai usar o registro. Vai colocar o rótulo tudo bonitinho. Para ele é permitido. Tal qual a mesma coisa da indicação de procedência, não é isso? Foi só mesmo para poder provocar. Inclusive sujeição à análise sensorial, à análise química, à análise, tudo isso. Interessante o que você perguntou, me veio outra questão. Existem meios, inclusive judiciais, para que o caso, por exemplo, de Divina Pastora. Existe uma produtora não associada, então ela não consegue acesso aos meios do associativismo de fazer alterações em cadernos técnicos. Ela poderia, inclusive, requerer judicialmente que se abrisse assembleia e afins para discussão do caderno técnico. Então, assim, eu não quero usar esse ponto, eu quero usar o outro ponto. Entende? Interessante. Qualquer pessoa, Fiamma, essa ideia de vistoria, qualquer pessoa. Quem é o responsável por cobrar perdas e danos judicialmente, aí não. Ou a associação do pessoal ou os produtores. Mas a notícia crime, por exemplo, eu posso fazer isso. Vi um vendedor irregular de queijo canastra aqui em Vitória, vou solicitar uma notícia crime para que vá força policial lá. Nenhum problema. Tá? É porque, Carlos, eu acho que tem uma diferença, se eu não estou equivocado, do nosso modelo de G ainda para o modelo de G na Europa, né? Porque lá você tem um poder público muito próximo das indicações geográficas, até mesmo na participação ali do Conselho Regulador, nas análises técnicas, e aí você dá um caráter um pouco mais universal. Não fica ali exclusivo da própria associação e refém, às vezes, de política entre eles, né? Entre conchavos, entre os próprios produtores. Você sai da alçada da figura, acho que, personal e passa a ter a questão da coletividade mesmo, de fato, uma relação entre cadeia produtiva, Estado e membros dali de todos. Marcel, essa é uma evolução que possivelmente nós vamos ter com mudança de legislação, tá? Os europeus foram muito inteligentes em criar essas certificadoras que têm um vínculo público, mas um vínculo fora dos substitutos processuais, entre aspas, dos produtores. Então, ele tem um vínculo com o Estado e um vínculo com os produtores. A criação desses certificadores é uma ideia genial. Vários dos problemas que nós temos hoje, eles não têm mais por causa disso. Perfeito. Meus caros, minhas caras, mais alguma coisa? Caso não, Grace, alguma coisa, minha cara? Não? Oi, tá conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Não, por mim, tá ótimo e eu achei muito bom. Eu quero, assim, parabenizar e foi uma explanação muito rica, muito didática. Então, assim, eu gostei bastante, acredito que também os outros bolsistas devem ter gostado. Que E, bom. assim, te agradecer por essas pílulas de conhecimento, né, que você nos trouxe. E eu gosto muito dessa parte jurídica. Não tanto, não vou confessar. Não tanto. Mas eu gosto. É porque aqui lá no IMPA, a gente sempre tinha que fazer tudo direcionado para a AGU, né? Pedir bênção da AGU todo dia, né? E aí, mesmo não sendo advogada, eu tinha que fazer parecer técnico
para a AGU, né? E era a coisa assim mais chatinha no meu dia a dia, assim, mas a gente acaba aprendendo, né? E uma das coisas que eu mais gosto assim é que eu buscava verificar não somente nas leis, mas como você falou, em pareceres, né, jurídicos que traziam algo que já tinha sido explanado. E uma coisa muito legal é que os advogados da AGU, o que eu fazia? Quando eu via que tinha alguma coisa que eu não concordava com o parecer dele, eu pegava o parecer de outro advogado da AGU e anexava. E eu sei que advogado da AGU não vai contestar outro advogado da AGU. Então, Tática boa. então, e assim acontecia, entendeu? São jeitinhos que a gente vai percebendo que ele não vai. Se você tem que. É conhecimento, né? Conhecimento é poder. A partir do momento que você tem conhecimento de um parecer favorável, né, em relação àquilo que você acredita que é o justo, que é o certo, né? E que você tem certeza que está de acordo com a lei, então você vai verificando que tem outras formas, né, de você se respaldar legalmente. E essa também é uma das formas. Eu achei muito, muito legal mesmo o bate-papo de hoje. Eu achei assim que foi uma conversa muito rica, né? E mais uma vez assim, eu gosto muito mesmo do jeito como você transmite conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, né, cara? Agradeço. E aí, sobre a questão das matérias, né? É sempre bom a gente saber um pouco de tudo, né? Tem um sociólogo francês chamado Edgar Morin, que ele fala no livro sobre a ética, que, só um texto rápido, uma revolução se avizinha e estamos diante de uma revolução, que vai reagrupar as disciplinas. Ou seja, como era no passado, todos sabiam um pouco de tudo. Isso também vai acontecer muito em breve. Carlos, queria aproveitar para te parabenizar também. Achei que foi super esclarecedor, assim, você conseguiu pegar um tema bem complexo, assim, bem difícil e traduzir de uma forma bem objetiva. Então, também queria te dar parabéns aí pela apresentação. Obrigado, minha cara. Espero não ter falado nenhuma besteira. Se quiser corrigir, você pode ficar à vontade. Meus caros, minhas caras, então, um abraço. Nos vemos na próxima data da nossa capacitação, salvo o melhor juízo, dia 26 de abril. Quaisquer questões, quaisquer dúvidas, quaisquer sugestões, podem nos mandar lá no grupo do WhatsApp. Ok? Um forte abraço a todos e a todas. Ok.